Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui essa noite. Eu acho que faz tempo que eu não ministro aqui, que as coisas estão ficando chique aqui, copo, relógio, tempo. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé para juntos orarmos mais uma vez. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo, Pai, e te agradeço por até aqui o Senhor ter falado aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por uma vez mais fazer parte deste corpo, fazer parte, Senhor, deste movimento, Pai, a qual temos o prazer, Pai, de chamar o Senhor de Pai, de chamar o Senhor de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti agora, Pai, lhe pedindo que o Senhor venha abençoando, que o Senhor venha falando em cada coração, assim como o Senhor tem falado, que o Senhor venha ministrando, Senhor, a Sua palavra, Senhor, e penetrando dentro dos nossos corações, para que no dia de amanhã surja um efeito desejável. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti, Senhor, e desde já agradeço, Pai. Amém e amém. Eu gostaria que ainda em pé, senta não, você abrisse a Bíblia comigo, no livro de Romanos no capítulo 5, eu sei que eu falei hoje à tarde para o irmão Alex, da mídia, que iríamos embasar em outro texto, mas eu sou de uma época que eu acredito que o Espírito Santo ele vai falando ao decorrer do culto. E desde o início do culto, o Senhor tem falado ao meu coração acerca de esperança, que ainda há esperança. Foi falado no começo do culto, através da nossa irmã, pela leitura vinda, que necessitamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Foi falado através dos louvores, que temos que ser este vaso nas mãos de um oleiro, e que ainda há esperança. Então, se o Espírito Santo está falando sobre esperança, quem sou eu aqui para mudar o foco daquilo que Deus quer transmitir essa noite? Então, eu peço perdão ao irmão Alex, pessoal da mídia, que eu citei um outro texto, mas vamos embasar em Romanos no capítulo 5, que diz assim, olha, a minha Bíblia é a João Almeida, tá? A tradução muda um pouco, mas não altera o foco. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, o Espírito Santo que foi nos dado. Amém? Pode se assentar, meu querido. Fala assim, olha, para você mesmo, ainda há esperança. Mais forte, ainda há esperança. A esperança, ela é algo notório na vida de todos nós. Todos nós temos esperança em algo, e a esperança, ela é muito coligada à nossa fé. A esperança anda muito próximo da nossa fé. Eu me lembro quando a Eliana estava grávida, e estava nos primeiros meses de gestação. Assim que descobrimos, gerou uma esperança que tudo ocorra bem, gerou uma esperança e uma expectativa de que Deus traria um alívio, estando tudo bem, estando tudo nos seus conformes. E Paulo, que escreveu aos Romanos no capítulo 5, era um dos maiores filósofos da época do Novo Testamento. Paulo, que era um poliglota, e que ele mesmo diz no livro de Atos que estudou aos pés de Gamaliel, um dos doutores da lei, ele tem a ciência e a sabedoria de que o ser humano ele trabalha de uma forma única e diferente. Assim como ele diz que um ciclo puxa o outro e outro vai puxando o outro, a experiência vai gerando paciência e a paciência vai gerando a experiência, e assim o ciclo se repete. Assim nas nossas vidas o ciclo vai se repetindo e vai formulando dentro de nós experiências boas
e experiências ruins. Porém, dentro dessas experiências que o apóstolo Paulo relata no livro de Romanos, no capítulo 5, ele nos informa que tudo isso produz uma esperança, produz algo novo dentro de nós, que nós temos que esperar, acreditar e confiar. E não foi só isso que o apóstolo Paulo disse no capítulo 5 aos Romanos. A Bíblia inteira, ela produz essa esperança. Foi assim no Antigo Testamento, sendo a sombra do Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele produz uma esperança em cima de um povo que era eleito, um povo que era escolhido, que um dia viria, em cima da esperança, um novo reformulador, um homem que traria sobre si o peso de uma nação inteira, um homem que traria sobre si as marcas de uma nação que profetas não conseguiram, que sacerdotes não conseguiram, que reis no Antigo Testamento não conseguiram, mas ele sim iria trazer a esperança de novo para um povo que foi escolhido e eleito. A nação de Israel, ela passou por vários períodos que modificaram a forma de pensar do ser humano, vários períodos que formam este ciclo. Foi assim que Deus faria com a nação de Israel no Antigo Testamento, trazendo o dilúvio para sim um novo renovo. Foi assim que Deus foi trazendo sobre a nação de Israel momentos de cativeiro, para que a nação de Israel, de dentro do cativeiro, tivesse esperança. E este ciclo, ele vai formulando, ele vai trazendo, até nos dias de hoje, até nos dias atuais, dentro de nós, algo que muitas vezes não sabemos explicar, algo que muitas vezes paramos para pensar e não conseguimos entender, que é a esperança. Deus, num contexto geral da Bíblia, do Antigo Testamento ao Novo, Ele fala aos nossos corações que precisamos ter esperança diante das dificuldades e diante das alegrias, para que nós saibamos ao qual Deus nós servimos. Deus, Ele vem falando para a nação de Israel, não é de agora, é de muito antes. A nação de Israel, que era uma nação eleita, Deus vem falando, olha, tenha esperança, virá um Salvador. É por isso que o próprio apóstolo Paulo diz que Cristo é o segundo Adão, porque se por um primeiro Adão entrou o pecado no mundo, pelo outro segundo Adão, que era Cristo, retiraria o pecado do mundo. Como? Trazendo sobre si as marcas e o peso de uma nação. Ninguém mais do que o profeta Isaías disse no seu livro, no capítulo 53, que ele traria sobre si o peso de uma geração, escrevendo assim, olha, verdadeiramente Deus é... Não, desculpa, ele escreveu assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, não tinha parecer nem formosura, e nós olhávamos para ele, o rejeitamos. Ele era um dos mais desprezados, o mais indigno entre os homens, homens de qual alguém virava o rosto, homens de dores, e nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimidos, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fala assim, olha, eu fui sarado, na esperança de que Cristo trouxe sobre nós um novo renovo. Algo novo vem surgindo dentro de nós, e não é de hoje que eu estou percebendo que Deus tem falado aos nossos corações sobre essa esperança, sobre este algo motivador. E hoje, Deus falou e bradou no meu coração que muitos de nós, no decorrer da nossa caminhada, não entendemos este ciclo que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5. Muitas vezes passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis que não entendemos aonde isso vai terminar. E os planos de Deus é diferente dos nossos. Os planos de Deus é totalmente o oposto nosso, porque nós queremos ver a continuidade daquilo que Deus está fazendo. Mas Deus, Ele trabalha de uma forma que muitas vezes o hoje a gente não entende, mas o amanhã e o depois a gente entende que foi o melhor. A gente entende que se cumpriu em nossas vidas aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e aquilo que é agradável. Eu entendo
o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre estes ciclos, sobre produzir em nós estes ciclos da vida. E como foi citado o profeta Jeremias aqui, essa noite, eu quero me embasar na história de Jeremias. Jeremias é considerado um dos profetas maiores, junto com ele, Isaías, entre outros profetas do Antigo Testamento. Porém, Jeremias, o que ele pensava e o que ele queria da vida dele era totalmente o oposto do que Deus queria. A Bíblia diz que Jeremias, ele cresceu e nasceu em uma cidade chamada de Astote. Nessa cidade, ele foi criado e formado pelo seu pai Ilquias, seu pai que era um sacerdote. E ele cresce na cidade de Ilquias. Se você quiser abrir a Bíblia em Jeremias e deixar aberto, ele cresce nessa cidade de Astote, junto com seu pai Ilquias, sacerdote, e ele sabe e conhece as leis do Antigo Testamento. Ele conhece a história do seu povo. Ele conhece que da sua linhagem veio os sacerdotes e ele ia substituir o seu pai sacerdote. E ele estuda para isso. Jeremias começa a crescer nessa cidade, sabendo e tendo a consciência de que ele iria ser um sacerdote, assim como seu pai foi, assim como seu avô foi, e assim a sua linhagem ia dar continuidade. Porém, tudo muda através de uma vocação que Deus coloca na vida de Jeremias. No capítulo 1 de Jeremias, vem a sua vocação, vem a sua chamada. É aí então que vemos que os planos que Jeremias tinha para a vida dele, não eram os que Deus tinha. Deus tinha um plano muito maior do que Jeremias pensava em ter. Quando Jeremias tem aproximadamente 24 anos, em média de 20 a 24 anos, veio a palavra a Jeremias dizendo assim: olha, Jeremias, ainda antes que formasse no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Ainda antes que saísse da sua mãe, do ventre da sua mãe, eu te santifiquei. As nações te darei por profeta. Jeremias fala assim: olha, mas eu sou apenas uma criança. Ele dá uns 2, 3 passos atrás, porque ele repudia aquilo, ele não quer aquilo para ele. Porque ser um profeta nos tempos antigos, no tempo de Jeremias, era um sinal de sofrimento, era um sinal de dificuldade. Ser sacerdote tinha suas dificuldades, mas ser um profeta, nos tempos de Jeremias, era praticamente assinar um decreto de morte, porque muitos iriam ser perseguidos através das suas próprias palavras. Veio a palavra a Jeremias, e Jeremias repudia. Jeremias fala: não, eu sou apenas uma criança, eu não sei nem falar. Deus simplesmente olha para ele e fala assim: olha, não digas que é uma criança. Tudo quer que você, antes que você pensasse em falar, eu já sei, mas tudo quer que você falar, eu falarei por você. Jeremias começa a ter uma intimidade com Deus a partir de então, pelo simples fato de saber a sua posição de filho. Porque Jeremias não falou: olha, eu estudei para ser sacerdote, eu vou ser um sacerdote. Não, Jeremias falou assim: olha, Deus, tudo bem, o Senhor quer isso para mim, só que eu não sei falar, eu sou uma criança. Ele poderia ter falado isso, só que não. Ele se coloca na sua posição de filho e fala: Senhor, eu tenho muito que aprender. E sendo Deus um pai zeloso, ele começa a trabalhar Jeremias de uma maneira única. Ele começa a trabalhar Jeremias de uma maneira simbólica, de uma maneira singular. Existiram muitos profetas antes de Jeremias, sim, mas a maneira como Deus falou com Jeremias foi especial. Porque Jeremias, não sabendo falar, Deus começou a trazer símbolos para ele. Foi assim no capítulo 13 do seu livro de Jeremias. Deus fala assim: olha, Jeremias, compre um cinto e coloque nos seus lombos. E este cinto, Jeremias, vai até próximo a Eufrates e enterre ele. Jeremias, sem entender, pegou este cinto, foi e enterrou. Não sabia o que iria acontecer. Tudo estava no controle de Deus, mas Jeremias não sabia. Jeremias foi e enterrou o cinto. Com o passar dos dias, Deus falou: Jeremias, você lembra daquele cinto? Lembro. Vai lá, próximo a Eufrates, e desenterra esse cinto. Veja como ele está. Jeremias foi e desenterrou o cinto. Quando ele desenterra o cinto, ele vê que o cinto está podre. O cinto que era belo agora está podre, está caindo aos pedaços.
Deus simplesmente olha para ele e fala assim: Jeremias, é assim que eu me sinto com a nação de Israel. Olha a maneira como Deus trata Jeremias, como uma criança. Jeremias, é assim que eu me sinto. Olha, este cinto está podre, é assim que eu me sinto. Eu amo a minha nação, eu amo o meu povo, Jeremias, só que eles me tratam como lixo. E eu quero que você profetize para essa geração. Eu quero que você modifique o rumo dessa geração. Eu quero que você dê esperanças para eles, só que se não vier a esperança, virão dias de cativeiros, virão dias de ciclos que irão produzir a esperança, que irão produzir a expectativa, queira você ou não. Jeremias começa a entender e Deus continua a falar com Jeremias. E no capítulo 18 ele fala de novo: olha, Jeremias, como um vaso na mão do oleiro que é quebrado, e é necessário refazer este vaso, assim sou eu com o meu povo, Jeremias. Eu preciso refazer isso. Profetiza para essa nação. Jeremias fala: tudo bem, estou entendendo. Continua profetizando para essa nação. Jeremias continua a ter uma experiência com Deus única. Ele começa a andar lado a lado com Deus e começa a ter uma experiência que gera nele uma esperança de ser um profeta. Embora ele profetizou durante 40 anos sobre Israel, e muitas vezes não viu as suas profecias se cumprir, se concretizar, ele ainda tinha esperança dentro dele, de que Deus traria um renovo para a nação. Quando chega no capítulo 38 do livro de Jeremias, pode abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 38. Tem algo ali que me impressiona, tem algo ali que é fantástico, que diz assim no capítulo 38, versículo 6: então tomaram a Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Este texto sobre a vida de Jeremias faz parte também do que o apóstolo Paulo diz, que existem ciclos. É um ciclo na vida de Jeremias, mas este ciclo que Jeremias passa é interessante, porque a Bíblia diz no capítulo 38 que desceram ele no calabouço, ou numa cisterna em outras traduções. Cisterna ou calabouço no tempo antigo era um buraco tão fundo que eles faziam para adquirir água da chuva. Em tempos de seca em Israel, eles tinham aquela água, eles tinham aquele movimento. Porém, Jeremias, sendo um profeta, foram decretados para ele uma sentença como castigo pelas suas profecias, como castigo por falar para a nação e influenciar a nação de Israel. Detalhe, uma nação que foi escolhida, uma nação que foi eleita, porém com princípios alterados pelo tempo. A nação de Israel tinha princípios de adorar a Baal, a Dagon, a Astarote de dia, e de noite voltava-se a adoração a Deus. Porém, Jeremias, ele começa a profetizar tanto na nação, que o rei formula um decreto para lançá-lo na cisterna ou no calabouço. E no capítulo 38, é interessante, que eu já li esse capítulo várias vezes e me fascina ver Jeremias nesse capítulo 38, porque em nenhum momento mostra ou fala o que o Jeremias, profeta, falou quando estava descendo pela cisterna. Em nenhum momento o Jeremias, ele reclama ou simplesmente renuncia à palavra de Deus descendo pela cisterna. Quando ele vai descendo por este calabouço ou cisterna, a mando de corda, em nenhum momento ele fala sequer uma palavra. Foi aí então que eu tentei entender a mente de Jeremias no capítulo 38. E olha que coisa fascinante, sendo ele um profeta, quando ele começou a descer pela cisterna, quando ele começou a descer para o calabouço com auxílios de cordas, a única visão que Jeremias tinha era olhando para cima. E quando ele olha para cima, ele vai vendo a luz do sol que se apagava e entrando dentro deste calabouço. Ele vai ouvindo pessoas, os seus amigos, falando: ué, não era este o profeta? Ué, não era este que foi escolhido desde o ventre da sua mãe? Ué, não era este que lançou tantas profecias
há algum tempo atrás e agora ele está descendo por uma cisterna? Não era este que foi escolhido por Deus? E Jeremias continua descendo, calado e descendo. E quando Jeremias continua descendo, ele não abre a boca para reclamar, ele não abre a boca para falar. Mas ele era conhecido como um profeta chorão, profeta das lágrimas. Eu entendo e imagino que Jeremias chorou, porque as cordas começaram a machucar as axilas de Jeremias, e continua descendo. Mas você fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Este ano de 2021 e 2020 foi marcado por vários ciclos de pandemia que a gente não esperava. E isso, queira ou não, marcou muitas pessoas, das nossas famílias e das nossas vidas. Não só isso, várias dificuldades e vários problemas nos marcaram ao decorrer. E eu não sei se você se encaixa nisso, mas existe um período da nossa vida que a gente se familiariza com isso. Parece que Deus determina que o ciclo da nossa vida é que nem se fosse uma corda numa cisterna, é descendo, e vai descendo, e vai descendo. E quando você olha para cima, aleluia, você vê Deus. Só que o que você ouve contradiz o que você já aprendeu. Porque Jeremias, dentro do seu coração, ele estava falando, olha, eu sou um escolhido, eu fui escolhido lá do ventre da minha mãe. E agora o que ele sente é um abandono de ser descarregado através de uma corda dentro de uma cisterna. O que eu quero falar para você esta noite, talvez algum período você se sentiu assim, como Jeremias, descendo. Você não viu o fim, você viu a luz, você escutou, só que você tem promessa. Você foi escolhido do ventre da sua mãe. Você já ouviu falar que a sua família é uma bênção, e você vê familiares seus sendo descarregados. Você vê os seus planos sendo descarregados. É aqui que eu quero falar para você, ainda há esperança. Ainda há um Deus que cumpre os seus planos. Erga a sua mão para cima, em nome de Jesus. Os planos que outrora foram embora e foram descarregados, eu acredito que através desta palavra com o Espírito Santo, eles voltarão na sua vida. E aquilo que os outros falavam, que outra hora estava sendo despejado, irá voltar na sua mão, em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor, porque Ele está aqui essa noite. Ele está falando aos nossos corações. Ele está falando conosco esta noite, que muitas vezes não devemos abandonar a nossa fé, não devemos murmurar descendo, como Jeremias não murmurou. Temos que ter esperança. Ainda há esperança em um Deus que tudo faz e que tudo fez. Ainda há um Deus que cuida dos nossos. Ainda há um Deus que tem cuidado dos nossos planos. Ainda há um Deus que conhece cada passo que você dá. Assim como o Salmo de 139 diz, que Senhor, Tu me sondaste e me conhece, e de longe entende os meus pensamentos. Ele te conhece, Ele conhece a sua estrutura, Ele sabe do que você é feito. Ele sabe que se um dia você descer, como Jeremias desceu pela cisterna através do auxílio de cordas, cedo ou tarde Ele te puxará de volta, porque há um processo de esperança na sua vida, que fará você vencer, que fará a sua família vencer. E em nome de Jesus, eu acredito que o Espírito Santo, Ele está falando em alguns corações aqui essa noite. O Espírito Santo está trazendo em nossa memória algumas lágrimas que nos fazem lembrar de algumas coisas que aconteceram no decorrer da nossa vida. E não é errado nós pensarmos nisso. O errado é nós dependermos do nosso pensamento. Jeremias continua descendo e vai descendo. Quando Jeremias chega no fundo, a Bíblia diz no versículo seguinte que ele encosta na lama, atolou na lama, afundou os pés na lama. Imagine a mente de Jeremias, e ele não fala nada. Os versículos adiante diz que o rei se arrependeu, pediu para voltar atrás através do eunuco, e vai e fala, olha, busca alguns trapos velhos, busca alguns pedaços de panos, e jogam para Jeremias lá, traga ele de volta, senão ele vai morrer. Porque dentro da cisterna, quando estava dentro daquele calabouço, quando estava um prisioneiro ali dentro, muitas vezes ele não tinha culpa de nada. Era falado para os comerciantes à sua volta, que ali
trabalhavam, se sobrassem pão, se sobrassem alimento, jogassem dentro da cisterna, dentro do calabouço. Simplesmente jogasse como se fosse para um animal. Não se esqueça disso, Jeremias tinha promessa, foi chamado do ventre da sua mãe, como a Bíblia diz em Jeremias capítulo 1. E ele vê pão caindo como se fosse um animal. O pão acabou, então através de um eunuco, conversando com o rei, fala para trazer Jeremias de volta. Fala, olha, ele vai morrer lá, ele não tem muita culpa, traz ele de volta. O rei fala, olha, pega uns trapos, pega 30 homens, uns trapos, uns panos velhos, jogam lá. Fala para Jeremias colocar embaixo das axilas e puxa de volta. Eu entendi aqui, através desses panos e trapos, por que deu ênfase nisso? Eu entendi que até o rei viu que na descida Jeremias se machucou. Até o rei, através do eunuco, viu que na descida de Jeremias com as cordas, Jeremias se machucou. Então, para subir, coloque os panos nas axilas e traga-o de volta, para que ele não se machuque de novo. É assim que acontece conosco. Muitas vezes, quando nós descemos, nós se machucamos. Cria em nós algumas marcas e algumas feridas que doem quando falam, que quando movimenta, dói, que quando mexe, dói. A dor, infelizmente, faz parte deste ciclo. E não podemos descartar que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Porém, quando dói em nós, nós ficamos aflitos, nós ficamos preocupados, nós titubeamos. Jeremias coloca aquilo embaixo dos braços, e o rei fala para mandar voltar a subir. Eu estava tentando entender o porquê que Jeremias não abriu a boca para falar, assim como grandes homens da Bíblia Sagrada em momentos de dificuldade falaram. Foi assim com grandes homens. Por que Jeremias não falou nada? Jeremias coloca aqueles panos e traz ele de volta para cima, no átrio, no pátio do rei. Quando colocam Jeremias, trazem Jeremias de volta com a mesma corda que desceu. Jeremias chega em cima, cansado, machucado, fadigado. E ele vai ter com o rei, conversar para dialogar com o rei. Eu não quero estender o tempo, eu sei que o horário está indo, mas eu acredito que Deus está falando essa noite. E quando Jeremias chega e tem essa experiência com Deus, tem esse momento com Deus, no capítulo 38, encurtando a história de Jeremias, ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E quando ele sai dali e é preso novamente, enfrenta várias outras coisas, ele escreve o livro de Lamentações, que tem 5 capítulos. Quem já leu o livro de Lamentações sabe que são lamentações sobre o povo de Israel. Jeremias escreve o livro de Lamentações em 5 capítulos, se lamentando por Israel, se lamentando para que Deus faça de novo em Israel o que outra hora já fez. Mas o capítulo 3, versículo 21 do livro de Lamentações é interessante, e é o versículo que a nossa irmã leu no início do culto. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu entendo que quando Jeremias fala isso, quando Jeremias passa por momentos de dificuldade, ele traz à memória aquilo que lhe traz esperança. E o que lhe traz esperança? Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Olha só esse versículo, Salmo número 126. Grandes coisas fez o Senhor passado, pelas quais estamos presente, alegre. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas, e que o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações hoje,
é que a esperança em um Deus que tudo pode e tudo faz, ela tem que ser acesa dentro de nós. Ainda que nós estejamos descendo por uma cisterna, ainda que nós pisamos em barros e não conseguimos caminhar da maneira que devemos caminhar, Deus ainda é um Deus de esperança. Deus ainda é um Deus que tem esperança e expectativa na sua vida e nos seus familiares. Deus ainda é um Deus que transporta de gerações em gerações. E Deus continua falando com Jeremias nessa cisterna. Eu tenho certeza que ficaram marcas em Jeremias que não foram apagadas pelo tempo. Eu tenho certeza que no decorrer dos anos do ministério de Jeremias, todas as vezes ele se lembrava do fato que ocorreu na sua vida. Ah, mas onde você quer chegar? É aqui que eu quero chegar. É aqui que eu quero que você entenda que independente se o ciclo da vida que o apóstolo Paulo diz aos Romanos no capítulo 5 for uma cisterna ou for um momento de alegria no átrio do palácio como Jeremias subiu, Deus ainda continua sendo Deus. É aqui que eu quero que você entenda que existem marcas em nossas vidas que doem, que ferem, que sangram, que nos prejudicam por um momento e não sabemos entender. Deus ainda continua sendo Deus. É aqui que eu quero que você entenda que a esperança que Jeremias tinha, que ele escreveu, trazer à memória aquilo que nos traz esperança, continua viva nos dias de hoje, continua fomentando dentro dos nossos corações. Olha que desde o começo do culto Deus está falando que a esperança está em nós, está em vasos, está em nós. E o que a esperança produz no ser humano? A presença do Eterno, a presença do Senhor. E o que isso reflete em nossas vidas? O benefício de sermos filhos dele. Aleluia. E Deus continua falando em Jeremias, e no livro de Lamentações, no capítulo 5, nos versos finais, ele fala assim: olha, Senhor, é um livro de lamentações, só que o que ele expressa é magnífico. Ele fala: Senhor, renova os nossos dias como antes. O que Jeremias estava falando no final do ciclo da sua vida? Preso. Aí já é outra história. Mas o que Jeremias estava falando? Senhor, renova em nós nossos dias como antes, como dantes. Ele estava falando assim: olha, eu sinto saudades. Olha, povo de Israel, eu sinto saudades. Eu sinto saudades de quando o nosso coração trepudiava dentro do nosso peito ao ouvir um louvor. Eu sinto saudades de quando as lágrimas rolavam em nossos olhos ouvindo uma música falando do Espírito Santo. Eu sinto saudade de quando no meio do vale ou no meio da alegria você me adorava. O Espírito Santo tem saudades. Olha que lindo, que magnífico. Como pode um Deus que a Bíblia diz que tem a terra como esquadrinho dos seus pés, que tem o oceano como uma concha, que pega como uma concha, sentir saudades de mim, de você, sendo nós falhos, sendo nós pecadores? É que nós não entendemos, mas Deus nos chama por uma responsabilidade muito maior daquilo que nós pensamos. Nós temos um Pai, nós temos um Deus que não nos abandona, sendo descendo numa cisterna ou sendo subindo no átrio de um palácio. Nós temos um Deus que tem feito grandes coisas, assim como a Bíblia diz no livro de Isaías, no capítulo 49, que pode-se uma mãe porventura se esquecer dos seus filhos? Ele faz uma pergunta: se ela porventura se esquecer, eu nunca me esquecerei de você. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Ele está com você por onde quer que você ande. Ele quer dizer que Ele está com você no vale. Ele quer dizer que está com você nessa cisterna. Ele está com você nesse poço, nesse lugar que você desceu sem saber muito bem aonde iria chegar e se machucou. Deus está com você. Eu gostaria que você fechasse os olhos essa noite. Fechasse os olhos essa noite e olhasse para dentro do seu coração e puxasse esses dias turbulentos que você passou, passasse na sua memória esses momentos que você desceu por essa cisterna, viu, ouviu e sentiu que Deus te abandonou, que Deus te deixou. Eu queria que você pensasse nesses momentos e trazesse à sua memória momentos assim. O ano está acabando.
Estamos praticamente na última ceia do ano, e você se sente como se tivesse só descido. O Espírito Santo está aqui essa noite e mandou te dizer através dessa palavra: erga sua mão, olha, erga sua mão. O maior profeta da sua vida é você, então profetiza sobre a sua vida, em nome de Jesus. Outra hora que descemos numa cisterna e parece que não vimos o fim. Outra hora que essa cisterna, através dessas cordas, trouxeram marcas em nós e nos machucou. Profetizo em nome de Jesus que ainda há esperança, que a esperança que recaiu sobre a minha família, sobre os meus, em nome de Jesus, irá voltar como uma brisa suave. Determine isso sobre a sua vida, determine isso sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre o seu ministério. Ei, Ebenezer, é tempo de subir da cisterna. Ei, Ebenezer, é tempo de voltar com os seus sonhos. Ei, Ebenezer, é tempo de lutar pelos seus familiares, porque ainda que esteja no fundo de uma cisterna, Deus irá trazer de volta. Profetize sobre a sua vida que há um tempo novo, há um tempo de renovo, e Deus irá trazer uma cisterna ao átrio de um palácio. Você verá que Deus é Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus projetos, sobre os seus ideais. Em nome de Jesus, receba essa palavra como o Espírito Santo está pairando aqui, e comece a acreditar e trazer na memória que grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Grandes coisas Deus está fazendo em Ebenezer, está fazendo na vida dos seus. Então acredite que o Espírito Santo, Ele está te moldando, Ele está te tratando, Ele está fazendo deste ciclo uma nova experiência para a sua vida. Traga de volta a esperança, traga de volta o sorriso nos teus lábios, em nome de Jesus. Traga de volta o brilho no seu olhar, traga de volta a alegria de servir a Cristo por aquilo que Ele é. Traga de volta sobre a esperança sobre a sua família, em nome de Jesus. Os planos que o inimigo fez sobre a sua família vai cair por terra, em nome de Jesus. Os planos que o inimigo fez sobre os seus projetos cairão por terra, e você subirá para ver o átrio junto com o rei. Receba esta palavra em nome de Jesus, glorifique ao Senhor e acredite que em um culto como esse, que o Espírito Santo está falando sobre esperança, Ele quer trazer à sua memória o que te dá esperança. A esperança não pode morrer por causa de dores, a esperança não pode morrer por causa de dias ruins e turbulentos em nossas vidas. Eu estou enfermo. Não, ainda há esperança. Mas no meu caso não dá mais. Não, ainda há esperança. Mas Senhor, a minha família, meu amigo, meu familiar, meu filho está nas drogas, o meu filho seguiu outro caminho que eu não ensinei. Ainda há esperança. Fale que ainda há esperança sobre os seus projetos. Fale que ainda há esperança. Ainda há. Os planos de Satanás, o nosso inimigo, vai cair por terra, porque um povo que se levanta com esperança dentro do coração derruba qualquer muralha. Ainda há esperança. Está descendo pela cisterna, ainda há esperança. Acredite, o Espírito Santo está trazendo esperança aos nossos corações através de ciclos. Lute pelos seus. Não abandone aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Se coloque em pé, por favor, meu querido. O tempo já até foi, mas se coloque em pé. Eu quero orar junto com você. É um momento profético. Quem acredita, recebe. Simples assim. É um momento profético. E profecias, ela vai muito daquele que acredita. Então eu acredito que hoje, esta noite, é um momento profético. A maior parte do que eu ministrei aqui eu não iria falar. Eu alterei um pouco, porque eu tentei ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando desde o início do culto. E o maior beneficiador de um culto como esse somos nós, de poder sentir a presença do Espírito Santo assim como ela está aqui essa noite. Então eu te convido essa noite a fechar os olhos comigo, e eu vou orar com você. Orar para que Deus coloque em nós, ou traga em nós, aquilo que nos traz esperança novamente. Erga sua mão e ore junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, meu Deus, a sua presença é visível
é real, é notória. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui e eu acredito que grande parte dos seus servos também sentiram. Então esta noite, Pai, eu lhe peço que o teu Espírito Santo venha trazendo em nossa memória aquilo que nos traz esperança de novo. Senhor meu Deus, eu coloco em tuas mãos todo o projeto, eu coloco em tuas mãos, Senhor, toda a vida que uma outra hora desceu para uma cisterna, assim como a vida de Jeremias. Eu coloco em suas mãos, Pai, toda a vida que desceu e se machucou, e que se feriu, e muitas vezes gerou marcas dentro dos corações. Que o Senhor venha cicatrizando pelo poder da sua cura. Em nome de Jesus cura, em nome de Jesus liberta, em nome de Jesus transforma, em nome de Jesus traz de volta, Senhor, aqueles sonhos que se apagaram. Em nome de Jesus, Senhor, eu determino e acredito que a minha família é sua. Em nome de Jesus eu acredito que os meus filhos são seus. Eu acredito que a minha vida é sua. E em nome de Jesus, Pai, eu dou um brado a Ti, clamando o Teu santo nome, porque Tu estás aqui, eu posso Te sentir. Então se manifeste através da Tua palavra em cada coração. Traga de novo em nossos corações, Senhor, o renovo que faltava, a alegria que se caiu. Traga de novo dentro do nosso lar a esperança que se foi. Em nome de Jesus, Pai, o Espírito Santo transforma as vidas daqueles que estão perdidos, que estão afastados do Teu caminho.